Conversamos com o coordenador regional do IBGE, segundo as estimativas do IBGE, o censo de 2022, Matão contabilizou até agora 72 mil habitantes e com uma projeção até o término do recenseamento, algo aí em torno de 77 mil moradores aqui em Matão. Estou aqui então com o William Gaetano, que é o secretário de Administração e Finanças do município, que, claro, está discordando desses números, né, William? Eu queria que você dissesse a razão pela qual, já que lá em 2010, já éramos 76 mil, por volta disso. A gente discorda, até porque o censo não foi concluído. E o próprio IBGE, em algumas informações na mídia nacional, diz que está tendo muita dificuldade em conseguir acessar as casas. E que isso atrasou o censo por falta de pessoal, por falta de recursos. O próprio governo federal tentou boicotar ali um período, o início do censo, enfim. Isso fez com que não fosse concluído, não está concluído o censo. E recentemente o TCU até mandou uma nota técnica, falou como não foi concluído, eles fizeram uma atualização em cima do censo de 2010 e chegaram numa projeção de em torno de 77 mil habitantes. Com isso, a prefeitura já está sendo prejudicada, porque o próprio IBGE dizia que nós tínhamos 84. De repente ele fala que tem 77. O próprio IBGE com duas informações distintas. Com isso, o nosso índice de participação do Fundo de Participação dos Municípios e outros recursos cai um pouquinho. Isso reflete em 5 milhões de reais no ano, que a prefeitura deixará de arrecadar. Então, o que acontece? Nós entendemos que o censo não concluso ou concluso às pressas pode causar algum problema. Por que eu falo concluso às pressas? Porque antes da conclusão dele já foi emitido um documento do IBGE com 77 mil habitantes, que o próprio Tribunal de Contas da União está usando como base para fazer o cálculo da participação dos municípios nesses valores até o próprio TCU fala isso, até que seja concluído o censo. Então eles pegaram o dado de 2010, aplicaram uma correção e colocaram como um número, certo? Obviamente a gente entende que foi uma forma que eles encontraram nesse momento de divulgar algum número para que pudesse ser feito esses cálculos. Só que a Confederação Nacional dos Municípios e mais de 700 cidades que foram prejudicadas com essa ação estão ingressando com ações na Justiça, inclusive a Prefeitura de Matão, para que eles, primeiro, voltem ao número que eles mesmos tinham divulgado, ou seja, 84 mil habitantes, e que faça esse censo de maneira correta. Então, se não conseguiu atingir todos os domicílios, que atinja todos os domicílios, Não seja feito de maneira investigativa ou simplesmente na estatística, apesar do IBGE ser um instituto de estatística, o censo é uma contagem, e a contagem tem que ser exata. E de que forma o município pode ser prejudicado, além da arrecadação menor de repasse? Muitos investimentos, até mesmo prospecção de empresas, utiliza como base a quantidade de habitantes do município. Como que Matão cai de 84 para 77, ou seja, o pessoal fugiu da cidade? Isso não aconteceu. Você percebe que Matão teve um aumento, por exemplo, das casas. E nesses anos saímos de 22 mil domicílios para 36 mil domicílios. Então Matão cresceu, novos bairros, enfim. O que acontece? Nós percebemos, claro, que não deu um salto de 84 para 100 mil habitantes, mas também não regrediu para o nível de 2010. E nós sabemos, que até por essas notas técnicas que foram emitidas, que o censo não foi concluído e que foi feito aí um número estatístico, um número para ter um valor ali. E 700 cidades, como eu falei, foi prejudicada com isso, e a própria Confederação Nacional dos Municípios, junto com esses municípios, está ingressando com ações na Justiça para que seja consertada essa situação.